Propósito. Quantas vezes você já parou para refletir nesta pequena palavra? Costumo dizer que essa palavra ela é a cura para os chiliques que nós damos em meio às frustrações da nossa vida. Ou até mesmo aos chiliques que damos quando nossa vontade não está sendo realizada. Eu gostaria de lembrá-los das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28 até o 30, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós temos revelado a definição de propósito. Amamos o primeiro versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós pensamos, bem, eu amo a Deus, então as coisas devem cooperar para o meu bem. E sim, isso é verdade, mas a pergunta é, que bem é esse? Bom, primeiro, o apóstolo Paulo diz que nós sabemos. Não se trata de uma leve noção, mas transmite a ideia de uma matemática exata e perfeita. Daí eu pergunto, será que nós realmente sabemos? E afinal, que bem é esse que o texto está nos falando? Aqui que mora o perigo. Por vezes achamos que é o bem que eu quero, aquilo que eu considero bom, aquilo que eu vejo como bem para a minha vida. Contudo, o próprio texto nos explica. Esse bem é ser conformado e transformado segundo o que Cristo é. E meus irmãos, analisando bem a nossa vida, estamos perto ou longe de sermos como Jesus Cristo é? O propósito de Deus não é te fazer rico, não é te dar uma esposa ou um marido. O propósito de Deus não é o emprego ou a viagem dos seus sonhos, não é a sua casa própria, nem um carro novo. O propósito de Deus é te fazer como Jesus, e Ele usará todas as coisas. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Em Cristo, nós temos o princípio da nova criação. Se Deus te chamou, Ele trabalhará em você. Esse é o maior bem e o maior propósito da sua vida. Glorificar a Deus, sendo transformado diariamente segundo a imagem do Filho de Deus. Quando as coisas saírem do seu controle, lembrem-se de que elas nunca estiveram sob o seu controle. Quando as coisas não forem como você quer, lembre-se que Deus te ama e o seu propósito é ser como Cristo. Em meio às adversidades e dificuldades, lembre-se que todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas, as boas e as não tão boas, as ruins e as péssimas, as que você quer e principalmente, eu diria, as que você não quer. O conceito de propósito disciplina o nosso coração em meio à tribulação. Quando você estiver aflito, traga à mente o seu propósito de vida segundo a Escritura. Isso certamente trará paz ao seu coração. Não perca o seu propósito de vista.